Então a gente viu aqui no vídeo anterior, né, o Victor 05 gerando a função, né, de saída de corrente ativa para o nosso multímetro aqui, né, para o 9804 alfa. Então, quando ele está configurado, ele tem todo o loop calibrator, né, ele tem duas opções de geração de corrente ativa e passiva, né, relembrando. A ativa, ele gera corrente e alimenta o instrumento. Na passiva, não. Ele precisa de uma alimentação externa, né, que foi nesses bornes aqui. Aí agora, a gente vai ver, a gente também viu a questão da rampa e degrau, que ele também tem aqui a função rampa e degrau. Para você fazer dois tipos de rampa e um tipo de degrau, que ele faz automaticamente. Você faz essa função em rampa e degrau ativa, né? E passiva também, mas necessita o quê? De uma variação, uma corrente externa. Agora a gente vai ver aqui uma outra função muito importante que nem todo Process Emitter tem, que nem todo Loop Calibrator tem, que é a função Loop Power. Ele agora está configurado na função, está selecionado na função Loop, que é Loop Power. O que diz essa função Loop Power? Ela é uma função ativa também, tá? Necessariamente ativa. Por quê? Porque ela alimenta o instrumento. Mas ela tem um diferencial, essa função Loop Power. Ela lê a saída de corrente do instrumento aqui. O instrumento aqui está energizado pela função Loop Power, tá? Ele está energizado aqui, ó. Ele está com zero de pressão, tá? E a própria função Loop Power também lê a saída de corrente do instrumento. Se eu jogasse uma pressão aqui na câmara de alta, né? Isso aqui é um PDIT, é um transmissor de pressão diferencial. Eu ia ter aqui um diferencial de pressão que ia fazer com que a saída de corrente do instrumento sofresse variação. Ia variar em função da variável de processo, a saída de corrente. E o que ia acontecer aqui com a minha leitura aqui de corrente? Ia aumentar, né, de acordo com a variação que ele está configurado de 0 a 1000. Se tivesse 500 kPa aqui diferencial, esse valor ia para quanto? Para 12 mA, né, de acordo com a configuração desse cara aqui, que a gente viu lá no Pector, né, no vídeo da aula do Pector 5, configurando o Yokogawa, esse Yokogawa. Então, essa função Loop Power é uma função importante que nem todo Loop Calibrator tem, nem todo Process Emitter tem. A gente vai ver isso no próximo vídeo, que é a comparação do 787B com o 789. E que é uma função aditiva que é muito importante para que você, quando está fazendo um serviço aí de análise de malha, de loop, você não necessite retirar o instrumento e leve o instrumento para a bancada, né? Você não precisa. A única coisa que você vai ter que fazer é manter o instrumento instalado lá na área industrial. A única coisa que você vai fazer é desconectar da fiação, que está vindo aí do painel remoto, da sala de controle, né? Que está vindo do controlador, né? E que você pode simplesmente desconectar esses fios e conectar o Loop Calibrator aqui, ou o Process Emitter, na função Loop Power, que aí você vai verificar a saída de corrente do instrumento, vai poder fazer uma rampa, né? Lógico, uma bombinha aqui. Se fosse um transmissor de temperatura, eu teria que ter o quê? Um gerador, ou uma década resistiva, com a tabela de conversão, né? No caso RTD, né? Ou um gerador de termopar, um gerador de RTD, e que eu faria essa rampa aí e poderia chegar à conclusão que o problema não é no instrumento. Muitas das vezes o diagnóstico é falho, que coloca essa culpa no instrumento, e o problema não é no instrumento, é na malha. É um mau contato, é uma baixa isolação, né? Que aí o próprio Loop Calibrator faria essa função, né, de geração. Ele desligou aqui, ele faria a função de geração de corrente e de leitor de corrente de um instrumento que fosse tivesse uma saída de corrente, que é o caso aqui. Então, a função Loop Power não tem em todo Loop Calibrator ou Process Emitter. É uma função adicional nesses instrumentos, nessas ferramentas, que a gente vai ver no próximo vídeo. O 05S tem essa função, Victor 05S, de gerador de corrente ativo e passiva, como a gente já viu, de rampa, você consegue fazer rampa ou degrau,
né? Ele também tem as funções aqui de leitor de miliamperímetro, ele também lê como miliamperímetro, tem que abrir o circuito, e como voltímetro. E tem essa função adicional que é do loop power, tá? Que é uma função que está gerando aqui a alimentação e que está vendo aqui está alimentando o instrumento. Né? Essa tensão aqui é mais do que suficiente, né? O instrumento opera aí de 12 a 40 volts, a maioria dos instrumentos. Então, e ele está lendo essa corrente. Então é primordial que tenha essa função, porque é uma função que eu vou poder fazer um diagnóstico do instrumento na área sem necessitar que ele seja retirado do pedestal, do suporte, retirar para ensacar todo esse trabalho, levar para a oficina, né? Para o laboratório de calibração, para a oficina de calibração para fazer um diagnóstico. Eu posso fazer na área esse diagnóstico. E chegar na conclusão que o problema não é nele, o problema é o quê? No caso, um problema intermitente, por exemplo. É na malha. Aí eu vou ter que diagnosticar a malha com esse cara aqui mesmo. Agora, se for um diagnóstico mais avançado, né, se for, por exemplo, uma baixa isolação, um problema que é intermitente também, umidade no par de cabo, multicabo, ou na JB, ou em algum ponto, aí eu deveria usar um outro equipamento chamado megômetro, tá? Megômetro, que vai ser visto também mais para frente. A gente vai ver aqui o 1577 da Fluke. Então, esse vídeo aqui é para mostrar a função loop power, que não tem em todo o instrumento que é chamado loop calibrator. Por exemplo, o 705 da Fluke não tem. O 707, se eu não me engano, tem. O 705 não tem. Entendeu? O 787, que a gente vai ver no próximo vídeo, B, e o 787 também não tem, que são multímetros de processo, process meter. Já o 789 tem. Tá? Então esse vídeo aqui é para mostrar a função loop power, que não tem em todo loop calibrator, nem todo process meter. Uma função essencial para você ter no seu multímetro de processo ou no loop calibrator, para você ter um diagnóstico completo, né, da sua malha que está apresentando, por exemplo, um problema intermitente. Agora, um diagnóstico mais a fundo, você deveria ter também, além desses equipamentos, né, um equipamento chamado megômetro, que a gente vai ver mais para frente. Então é isso aí. Esse vídeo é especificamente sobre a função loop power, do loop calibrator.